O que que são esses planos ascendentes, tá? Os planos ascendentes são nada mais nada menos do que as dimensões que existem no universo, da primeira até a nona, tá? Então, ou seja, existe da primeira dimensão até a nona planos evolucionais diferenciados, e dentro desses planos evolucionais diferenciados, dentro desses planos evolutivos, existem ali então também os seres que são pertencentes a este plano evolutivo. Tá bom? Deu para entender? Legal, legal. Bom, o pessoal estava reclamando, dizendo que estava dando um atrasozinho de voz aqui. Parece que o celular trocou a internet sozinho e foi para de pior qualidade sozinho, sabe? E aí eu peguei e mudei aqui manualmente e parece que agora voltou ao normal, tá? Bom, então vamos pensar no seguinte: sabendo que, né, existe essa divisão no universo, existe essa divisão dimensional no universo, cada dimensão dessa vai possuir seres e vida adequada a essa dimensão. O que que qualifica você como um ser dimensional de uma determinada dimensão, cujo qual você esteja ali atuante, vivendo e fazendo, sei lá, o que a gente faz quando vive, né? Que aqui na Terra é causar problema e bagunçar o planeta alheio. Mas, basicamente, é a junção do seu padrão energético mais o corpo que você vai possuir, que será adequado, portanto, à dimensão cujo qual você está. O Nelson fez uma pergunta: existem outras dimensões? 10ª, 11ª, 12ª? Então, Nelson, não. As dimensões, elas são divididas em 9 planos ascendentes, tá? Em vários universos locais. O que acontece é que existem muitos universos locais dentro de um multiverso que fazem parte de um grande universo, mas aí isso já bagunça bastante a cabeça do pessoal, e aí talvez isso seja um assunto para outro dia, tá? Mas cada universo local ele possui 9 planos ascendentes, e aí depois existe Deus na 13ª dimensão. Esse espaço dimensional que existiria entre a 9ª dimensão e a 13ª, que seria a 10ª, 11ª e 12ª, esse espaço seria o que os seres chamam de ciclo de contenção 9, tá? Ou seria, digamos, como se fosse um grande umbral cósmico, um local para onde vão almas cujo qual elas acabam não tendo muita solução a nível dimensional no que diz respeito ao quesito evolução. E aí, por conta disso, elas acabam indo para lá, passar um período para ver se amadurecem e se melhoram. Se, vamos dizer assim, isso não acontece, mesmo assim elas não evoluem, aí aquela alma ela vamos dizer assim, colocada ao Pai, ou seja, ela é reintegrada a Deus e o processo dela recomeça do zero, como se aquela consciência nunca tivesse existido. Pelo que eu tenho notícia, isso nunca aconteceu, tá? Nunca chegou ao fato de uma consciência ter que deixar de existir para começar o seu processo do zero, mas geralmente a gente sabe que se não tiver, vamos dizer assim, nenhuma melhora dentro do ciclo de contenção 9, ao ponto de depois vamos dizer assim, se transmutar e poder voltar ao convívio universal, esse seria o caminho, tá? Gente, a Leia tá falando, né? Quem tiver aí possibilidade, que eu não consigo compartilhar pelo WhatsApp ou para mais gente, né? Puder e quiser, claro, compartilha aí também com seus amigos através do aviãozinho,
para poder o pessoal estar assistindo, né, e acompanhando aí a nossa live de hoje, beleza? Tá, agora voltando quanto ao quesito do ser dimensional. O que qualifica você como um ser dimensional? Acho que comecei. Então somos dois. Ai, ai. O que qualifica você como um ser dimensional dentro de uma determinada dimensão? É, portanto, seu padrão energético e o corpo que você vai possuir, que será adequado àquela dimensão cujo qual você está. Então, vou dar o exemplo novamente daqui da nossa dimensão, que é onde nós estamos, que é a terceira dimensão. Tá? O que qualifica nós, seres humanos, como seres de terceira dimensão? A terceira dimensão, ele é um plano denso, tá? Então, portanto, o que vai qualificar você como um ser de terceira dimensão vai ser a densidade do seu corpo e a densidade do seu padrão energético. Então, um ser humano, né, no padrão humano, no padrão terceira dimensão, ele vai ter 20% de energia livre e ele vai ter 80% de matéria condensada. Entenderam? 20% de energia livre e 80% de matéria condensada. O que é isso? Tá? A matéria condensada é o nosso corpo físico. A matéria condensada é isto aqui, que eu tenho bastante, né? Dá para ver que eu tenho muito matéria condensada. Meu amigo Nelson não tem tanta matéria condensada. Eu já tenho mais. E alguns têm menos. Como o Marcelo, por exemplo. Marcelo, coitado, tem pouca matéria condensada. Ele é mais energia, né? Mas o que nos qualifica é exatamente isso. O corpo físico de terceira dimensão, ele tende a ser denso. Por quê? Você está num planeta denso, num planeta de dimensionalidades densas. Nem eu. E aí você imagina, por exemplo, coisas simples, tá? Coisas simples que nós, seres humanos, fazemos todos os dias, como levantar da cama, andar, sentar numa cadeira, abrir uma porta. Se nós não tivéssemos esses 80% de matéria para interagir com o mundo material cujo qual nós estamos, como você conseguiria fazer tais coisas? Né? Imagina se a gente fosse como os seres de quarta dimensão, que é uma dimensão só acima da nossa, mas por eles serem uma dimensão acima da nossa, eles já são o oposto de nós, eles já são 80% de energia livre e apenas 20% de matéria condensada. Aí você imagina, o cara que ele é 80% de energia livre, ele já é 80% menos matéria. Ele já é, vamos dizer assim, quase um espírito, tá? Ele tem só 20% de corpo físico. Imagina o cara descer da cama, botar o pé no chão, atravessa o chão, ou então ele se desmancha, porque ele é tipo uma geleia, sabe? Tipo uma geleca, vai abrir a porta, ele não consegue abrir a porta, porque a porta é pesada, é física, é densa para ele, né? A mão dele é tipo uma geleia, vai desmanchar na maçaneta da porta. Então, assim, o que qualifica um ser dimensional para a sua dimensão adequada vai ser também o plano existencial onde ele está. Ele não pode ter um corpo mais sutil se a realidade cujo qual ele está vivendo ainda não é tão sutil para o ponto de suportá-lo. E aí é claro que isso vai pesar. Entenderam? Poxa, Pierre, mas a gente é só 20% de energia livre. Infelizmente, sim, somos 20% de energia livre. Esses 20% de energia livre que nós, seres humanos, temos, seria o que se apresenta aí através do nosso sistema nervoso central, como, por exemplo, a mediunidade, os impulsos elétricos, a paranormalidade e todas as habilidades da mente que fazem com que o ser humano consiga interagir com outros planos existenciais
fora o plano da matéria. O Nelson falou, mas esses 20% de energia livre interfere de forma muito forte na matéria? Isso interfere. Então, estava até falando sobre isso agora. Interfere porque esses 20% de energia livre que nós temos, eles são basicamente a nossa antena de celular, né? A gente sabe que se você tem um celular aí, um aparelho eletrônico que utilize antena, né, a qualidade da antena vai melhorar a quantidade de banda que você vai poder operar. Então a qualidade da sua antena, ela vai, vamos dizer assim, determinar como essa sua comunicação extrasensorial, ou seja, extramaterial, vai acontecer e como isso vai ajudar a fazer com que essa matéria não exerça tanto peso sobre o seu processo evolutivo, sobre a sua necessidade de ascender. Porque todos nós, nem me fale nem me fale em antena, a Leia falou. A Leia tá numas voltas com antena aí que é complicada a questão dela. O Tiago colocou aí, mas isso é uma regra na Terra? Ou Jesus, por exemplo, tinha menos de 80% de matéria? Ou é possível que o percentual de matéria é mais... Ou é possível ter esse percentual de matéria e mais de energia? Então, não é possível ter esse percentual de matéria e mais de energia, tá? Jesus, ele é diferente, tá? O caso dele é diferente porque ele é o Cristo planetário e ele é um avatar. Os avatares cósmicos que são mandados para o planeta, eles vêm com uma função específica para o planeta, que é a função de causar um choque consciencial em uma grande quantidade de pessoas. No caso de Jesus, por ele ser o Cristo terreno, ele veio com a função de causar um choque consciencial no planeta inteiro, de fazer com que o planeta mudasse após a existência dele, o que acabou acontecendo mesmo, tá? Só que seres como esse, ao longo de sua existência, ou seja, ao longo da sua missão, o caso de Jesus, né, vou citar como foi o caso que você acabou colocando, Thiago, o que acontece? Chega um determinado momento, Jesus era um ser de sexta dimensão, tá? Pra você ter ideia. Nós estamos na terceira, ele é o dobro da capacidade energética do planeta Terra, ele não tem mais nem corpo físico. Para vir para cá, ele teve meio que, vamos dizer assim, é como você pegar um negão de 3 metros e colocar num Puma, sabe? Aquele carro Puma pequenininho. E aí, ou seja, ele teve que se encolher, ele teve que se, né, vamos dizer assim, minimizar em energia para poder caber densificadamente dentro de um corpo material de um ser de terceira dimensão, um ser humano. E aí, sim, do grande universo, tá? E aí, o que acontece? Chegando aqui, ao longo da missão dele, ao longo da existência dele, essa capacidade energética dele foi ampliando, né? Tanto que ele realizou feitos e coisas que são basicamente impossíveis para seres de terceira dimensão como nós realizarmos. Por quê? Porque ele era de uma dimensão muito, mas muito superior à nossa, sabe? Então, ele podia fazer essas coisas, mas porque a quantidade de energia dele foi ampliando, enquanto na verdade a quantidade de matéria dele foi diminuindo. Então o que aconteceu ao longo da existência dele e culminou no final da vida, que foi quando houve a crucificação, foi a transmutação energética, que é uma coisa que nós, seres terrícolas, vamos dizer assim, mas não terrícolas, que na verdade somos os dimensionais, precisamos passar, que é o processo de vencer a morte física, o processo de transmutar em energia, entenderam? O que Jesus fez foi transmutar o corpo dele igual uma usina de reciclagem interna, sabe? Eu não sei como explicar isso em outras palavras mais fáceis de serem entendidas, mas é como se ele tivesse uma usina de reciclagem interna, aonde essa usina de reciclagem dele reciclava o corpo material
transformando esse corpo em energia para poder tornar possível o que ele tinha que desempenhar como missão. Enquanto isso, ele ia sutilizando a matéria para poder transformar isso em energia. Então, basicamente, o que ele fez foi trocar a materialidade pela espiritualidade, e isso sutilizou o corpo físico dele. Se utilizou de tal maneira que após a morte ele ressuscita, né? E quando ele ressuscita, que os discípulos dele encontram com ele, eles não o reconhecem mais, tá? Por quê? Jesus mudou de aparência? Não, Jesus não mudou de aparência. O que acontece que eles não reconhecem mais é porque ele já não era mais um ser no padrão humano. Ele já era um ser no padrão energético original dele de quando ele veio para o planeta. Então, a energia dele era extremamente elevada, enquanto o corpo material dele era quase nulo. As pessoas, né, ele tinha que, vamos dizer assim, criar matéria para que as pessoas pudessem tocar nele, sabe? Ele chegou num nível de poder fazer a manipulação da matéria e criar o corpo que ele quisesse, vamos dizer assim, e bem entendesse a hora que ele quisesse. Mas isso não é uma coisa fácil e não é para todo mundo, né? Não é à toa que o cara era o Cristo terreno, né? Gente, uma curiosidade, tá? Antes disso, o Nelson falou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Podemos realizar os mesmos feitos de Cristo, poderes, fazer obras iguais ou maiores. Sim, segundo eles, sim, porque somos seres dimensionais. Como seres dimensionais, nós temos a capacidade de transcender a materialidade. Nós somos dimensionais, nós não somos materiais, entendeu? Então é isso que ele quer dizer quando ele fala que tudo que eu posso fazer, podereis fazer e mais ainda, né? Porém, vamos dizer assim, ele não deixou a bula do remédio e a galera acaba não sabendo fazer isso da maneira adequada, como deveria ser, tá? Mas uma curiosidade, tá, gente? Quando a gente fala sobre Jesus, que a gente volta e meia acaba falando sobre ele, né? É um assunto recorrente nas nossas conversas e tal. E já é sabido por vocês que Jesus é um ser de sexta dimensão, tá? Só que, para ficar claro, tá, gente? Jesus é um ser de sexta dimensão do grande universo, ok? Ele não é um ser de sexta dimensão do universo de Nebadon, onde nós estamos. Nós aqui, o planeta Terra, estamos na terceira dimensão do universo de Nebadon. Jesus é um ser de sexta dimensão do grande universo. O mesmo grande universo onde ficam os anjos, os arcanjos e Deus. Ok? Então a magnitude energética dele não se compara com a de ninguém do nosso universo. Se você é um cara que você está encarnado e você é uma pessoa que você é de nona dimensão do nosso universo local de Nebadon, você é menor do que o micróbio que tem na unha da formiga que andou sobre os pés de Jesus no que diz respeito à quantidade de energia. Tá? Por quê? Porque Jesus está lá na sexta dimensão do grande universo, que é no princípio da criação, tá, gente? Então, só para deixar claro isso, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente já falou, mas eu nunca entrei em detalhes para explicar isso melhor, tá? O Gílio falou, mas ele disse que os milagres que ele fazia, mas teríamos que atingir a mesma dimensão dele. Não a mesma dimensão, tá, Gílio? Ele dizia que tudo que precisareis é ter fé. Esse ter fé é justamente a conectividade entre nós, o nosso eu superior e Deus, tá? O ter fé é algo extremamente complicado de explicar para as pessoas, porque fé, ela não é um conceito fechado, ela é uma ferramenta. E como ferramenta, ela é o que vai fazer com que você crie a sua conectividade com o seu eu verdadeiro, que é a sua matricial de energia, e com Deus. E isso é muito peculiar para cada pessoa e muda de indivíduo para indivíduo. A Vivi perguntou, o universo de Nebadon está em qual dimensão em relação ao grande universo?
Olha, os universos em si, eles não têm dimensão para exemplificar, vamos dizer assim, a dimensão dele, né? Cada universo possui 9, mas o universo em si, fechado, os universos locais, eles não têm uma dimensionalidade, tá? Mas, pelo que o arcanjo Gabriel me explicou e pelo que o arcanjo Miguel me explicaram, né, os dois, o universo de Nebadon, que é onde nós estamos, ele é talvez o último universo, tá? Porque ele é o universo mais jovem, foi o último a ser criado, e ele não está finalizado. Então, portanto, ele ainda está em processo de expansão, de expansividade, ele ainda está no seu processo de criação, ele ainda não foi totalmente finalizado. Então, vamos dizer assim, em relação ao grande universo, eu acho que, assim, é como comparar o nosso universo de Nebadon com o grande universo em si, totalmente, é como comparar uma formiga sendo jogada dentro de um reator nuclear, sabe? Acho que dá na mesma, assim, a proporção. Oi, Viviane, boa noite. Olha ali, boa noite. O Rafael tá falando, meu Deus, tô doidinho. Rafaela, tô doidinha com tanta informação. Então, é bastante, né? Oi, prima, boa noite. Bom, agora, voltando um pouco para explicar sobre essa questão dos seres dimensionais, tá? Sabendo, então, o que é um ser dimensional, como nós sabemos se nós somos ou não somos um ser dimensional, né? Um ser que está em uma determinada realidade, mas pode não pertencer a esta determinada realidade. Quanto tempo, prima? O que nos vai, vamos dizer assim, dizer, né? O que nos vai mostrar se somos realmente um ser dimensional ou não, digamos, duas coisas, tá? Existem duas coisas que vai determinar se você é um ser dimensional ou se você não é. Vou dar de novo o exemplo da Terra, que nós estamos na Terra, né? Então, no caso, o que vai determinar se você é um ser dimensional ou se você é um terrícola é o fato de você possuir a sua placa de missão, tá? A placa de missão que para alguns que estão aqui hoje com a gente na nossa live já conseguiram acessar e já conseguiram, inclusive, ter a decodificação da placa de missão, então já sabem qual é a sua função terrena e tal. Essa placa de missão, ela tem muitos nomes de acordo com as culturas e de acordo com as doutrinas que se citam sobre ela, né? Mas basicamente seria ali o que algumas pessoas chamam sobre livro da vida, né? Ou sobre resumo de alma, tá? Ou também sobre missão divina ou coisas assim desse tipo, tá? A placa de missão, ela é um resumo disso. Ela está descrita toda a sua história, a história da sua alma desde que ela foi criada no universo, desde os primórdios, quando você saiu, desprendeu em primeira partícula de Deus, os primeiros pontos do universo onde você parou, o primeiro ponto do universo onde a sua alma parou, a experiência que você teve lá, os locais por onde você passou, os planetas que você vivenciou, na Terra, quais as vidas você já teve, quantas vidas você já teve, o que você já fez de certo, o que você já fez de errado, percentual de missão que você cumpriu, percentual ainda a cumprir, quem você é hoje, o que você tem por fazer e até quando. Então, ou seja, a placa de missão é algo muito interessante, muito importante ao seu histórico, e ela determina que você é um ser dimensional, tá? O segundo ponto que vai determinar se você é um ser dimensional ou não é, portanto, a simbologia cósmica, ou, como eu costumo falar aí para alguns, a identidade galáctica, que alguns também aí que fazem trabalho comigo, principalmente os que fazem trabalho externo,
já acessaram também, já tem, cujo qual, se você não tiver, não dá nem para fazer os treinamentos externos, né? Que é aquele conjunto de símbolos que a gente tira da testa do pessoal, geralmente nas consultas, e que mostra um resumo de toda a sua história, de todos os lugares por onde você já passou antes de vir para cá, qual é o seu ponto de origem, se a sua alma gêmea tem algum ponto de origem, se ela está na Terra, se não está, se você tem alguma missão específica. Então, essas duas coisas determinam que você é um dimensional. Poxa, Pierre, um terrícola então ele não tem simbologia? Não, ele não tem. Por quê? Um terrícola Então, quem não tem isso é terráqueo. Exatamente, é o que eu estava falando agora, Leia. Não tem. Um terrícola, ele não tem simbologia, tá? Por quê? A simbologia, ela é a sua identidade, ela é o seu passaporte. Ela mostra o seu histórico de todos os lugares por onde você passou antes de chegar aqui na Terra e de vir fazer o que você veio fazer. O terrícola não, o terrícola está aqui. Ele foi criado aqui, ele está no primeiro ponto de origem dele. Sendo assim, ele não tem histórico. O histórico dele é encarnatório, não é cósmico, não é galáctico. A Lê falou, na simbologia cósmica, o ponto de origem seria o local que iniciamos a nossa jornada como almas. Exatamente. O ponto de origem é o primeiro lugar onde a sua alma parou no universo depois que ela foi criada, depois da sua criação. Então isso, digamos, foi o primeiro local onde você teve uma existência corpórea, seja ela independentemente de qual dimensionalidade isso aconteceu. Você pode ter tido uma experiência corpórea em Pleiades, por exemplo, que é o meu ponto de origem, eu sou de Pleiades, numa realidade entre quarta a nona dimensão do nosso universo local. Como você pode ter tido uma experiência em um outro planeta até de terceira dimensão também. Entenderam? Mas não necessariamente na Terra, senão você não teria a simbologia. Deu para entender? A Leia falou assim, nem de alma ele não encarna? Não, os terrícolas sim, os terrícolas encarnam também, isso faz parte de um processo do planeta Terra, tá? O processo do planeta Terra, ele requer que você encarne e reencarne e tal, faz parte da roda de Sansara que foi criada no planeta Terra. Por quê? Geralmente em uma vida nós temos coisas a fazer. E aí essas coisas a fazer que nós temos, algumas nós fazemos, outras nós não fazemos. E aí essas que nós não fazemos, elas geram missão ou coisa para você fazer em uma outra vida, tá? Para você completar. E algumas vezes essas coisas, né, esses negócios inacabados que nós não fazemos, gera karma. E aí o karma, ele faz com que você tenha que voltar para aprender algo cujo qual você não aprendeu adequadamente, mas isso é uma mecânica kármica específica do planeta Terra. Isso não acontece em outras realidades no universo, é só daqui. Rafaela disse que está perdida, que vai precisar estudar. Tem muita informação, Rafa. Digo que eles não têm missão ou resumo de almas. Não, os terrícolas não têm missão, tá? E nem resumo de almas. Tá? Eles não têm, porque no caso eles estão na primeira experiência deles, eles não têm esse registro galáctico, entendeu? A Lê diz, isso significa que precisamos retornar ao nosso ponto de origem, é isso? Exatamente. Você chegou no ponto, viu, Lê? Porque a meta como seres dimensionais é cumprirmos o que nós nos propusemos a fazer. Tá? Se nós estamos em uma realidade hoje de terceira dimensão, é porque temos algo a fazer aqui. Podemos ser de dimensões até muito mais elevadas do que a que nós estamos hoje. Mas nós viemos aqui por um propósito, para fazer. E para retornar ao nosso ponto de origem, ou seja, para retornar ao nosso eixo galáctico, ao nosso planetinha, nossa cidade, o canto de onde a gente saiu,
precisamos cumprir a nossa função aqui e, ao mesmo tempo, enquanto cumprimos nossa missão, nossa função, trabalhar a parte energética para a transmutação energética, que é o que vai proporcionar, então, que nós possamos ir embora. Porque você imagine você pegar um ser terreno hoje, independentemente de ser humano ou não, de ser um dimensional. E aí você pega esse cara e joga num outro planeta evoluído do universo. Nós, seres dimensionais, que somos dimensionais, que temos consciência de que viemos de fora e que temos coisas para fazer, somos pessoas difíceis de viver, de conviver, somos cheios de ranços e de emoções da terceira dimensão, que faz com que nós não sejamos seres luminosos. Imagina pegar um cara desse e jogar num outro planeta. É explodir o outro planeta, né? Você vai botar literalmente um cavalo de Troia no outro planeta, porque você vai acabar com a outra realidade inteira com um único cara, entendeu? Então, não, a gente precisa cumprir a nossa missão para que ao longo desse cumprimento da missão nós consigamos também nos melhorarmos, né? Fazer com que a nossa energia se sutilize e aí também fazer com que a gente consiga voltar para o nosso ponto de origem, porque senão energeticamente você estará inadequado para esse retorno. Entenderam? O Nelson falou, existem muitos planetas em terceira dimensão como o nosso. Qual o mais próximo? O mais próximo é o Hercólobos, tá? Que é o que a... Nossa, choveu agora aqui, quando eu falei o mais próximo, né? Choveu aqui. O mais próximo é o Hercólobos, que é o que a espiritualidade já fala há anos e anos, né? Alguns chamam de planeta absinto, outros chamam de chupão, né? Chupão acho que é o nome mais famoso, né? Na atualidade, durante um bom tempo, o pessoal estava se referindo a esse planeta de terceira dimensão como Nibiru, né? Ou Nibiru. Isso está errado, tá, gente? Nibiru ou Nibiru não é o planeta de terceira dimensão que está vindo em direção ao planeta Terra. Ele passa a cada 100 mil anos na nossa, vamos dizer assim, na nossa galáxia e junto ao planeta Terra. Mas, sim, Nibiru existe, tá? Nibiru existe, é o planeta dos reptilianos. Ele fica num outro sistema galáctico, tá? Longe do nosso, não tá nem na Via Láctea, tá? Eu acho que é problema de desinformação seletiva, tá? Isso daí. Mas Nibiru não é o Hercólobos e Hercólobos não é Nibiru, tá? A Gi falou, como disse o Star, a grande prova é aprender a lidar com os sentimentos humanos. Nossa, é um desafio. Os sentimentos humanos, eles são a principal barreira, tá? Para o processo de ascensão nosso, para fazer com que nós consigamos aí evoluir os nossos corpos físicos para uma capacidade energética mais elevada, fazendo assim com que a gente ative a nossa consciência galáctica e assuma em verdade a nossa realidade de dimensionais, tá? Os sentimentos humanos, eles são bem complicados, eles atrapalham bastante. A Leia falou, essa missão de dimensionais aqui na Terra seria coletivo também para a evolução do planeta Terra? Com certeza, tá, Leia? A missão dos dimensionais, ela é uma missão que ela tem por finalidade fazer com que o planeta Terra evolua. O planeta Terra já está evoluindo em larga escala, com todo o trabalho que foi feito ao longo das eras, tá? E isso é também uma forma que é utilizada não só hoje, mas em muitos locais do universo para processos evolutivos. Eles pegam almas transmigratórias de outras realidades e aí eles enviam, tá, para outros planetas para poder fazer com que esses planetas evoluam, tá? E aí é claro que isso acontece aqui na Terra também. Olha, gente,